Agora, Brasília, o STF rejeita recurso para desbloquear os bens de Antônio Palocci. A reportagem de Yasmin Costa. A defesa de Antônio Palocci acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo a extensão de uma decisão da Corte que foi dada ao ex-presidente Lula, que teve todas as condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba na Lava Jato anuladas. Os advogados argumentaram que a situação de Lula e Palocci era a mesma e que, por isso, o entendimento deveria ser igual para ambos. Mas o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que Palocci não foi alvo das mesmas medidas cautelares aplicadas a Lula, além de não ter apresentado indícios do paralelismo entre os dois casos. Na decisão, Lewandowski diz que para o aproveitamento de decisões proferidas com relação a terceiros, no caso de Lula, é preciso primeiro que tenha havido concurso de agentes e depois que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não esteja ancorada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Os bens de Palocci estão bloqueados por uma decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba, no caso que envolve a compra de um terreno pela Odebrecht. O local seria usado para a construção da nova sede do Instituto Lula. O ministro Ricardo Lewandowski destacou que nada impede que a defesa de Palocci faça um novo pedido e que, desta vez, apresente as peças processuais para provar o direito do cliente. Dúvida de que essas questões todas que dizem respeito aos que foram condenados ou tiveram bens apreendidos, etc., em razão dos grandes escândalos do PT, elas vão tomando dois cursos diferentes. Aqueles que, de alguma forma, colaboraram para as delações, para o esclarecimento de alguns assuntos, ainda que tenham deles participado, que é o caso do Palocci, vão continuar tendo o rigor da lei. E para os demais, que fazem parte da patota do Lula, vão caindo as condenações e elas vão sendo anuladas e vão sendo reconsideradas. É indisfarçável, né, a regra de duas pontas que estão sendo aplicadas aí. Aqueles que estão no núcleo duro do PT ou deles fazem parte, se beneficiam. Aqueles que de alguma forma traíram o petismo, continuam com o rigor da lei. E ela se ampara principalmente em questões técnicas muito complexas aí para desqualificar totalmente. Ele até aponta aí a possibilidade de que haja um novo recurso. Ele diz, por exemplo, que os advogados de Palocci não apresentaram documentos detalhando esses bloqueios de bens. Então, isso e mais outros fatores, segundo ele, inviabilizariam igualar o caso de Palocci ao de Lula, mas deixou aberta a possibilidade de que houvesse, então, um recurso. Eu acho que uma coisa importante para a gente lembrar aqui e poder esclarecer um pouco melhor nosso telespectador, nosso leitor, é a forma como vem atuando alguns ministros do STF em relação à análise de recursos impetrados por advogados na defesa desses réus da Lava Jato, né? Ou alguns não mais réus, né? Os descondenados, como disse o Ricardo Salles, aqueles que caminham para um lado que é favorecido pela lei, enquanto outros que foram delatores, são considerados traidores do petismo aí porque revelaram como que era feita todo o esquema de corrupção, acabam sofrendo o rigor da lei. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando nitidamente daquela cena horrorosa do ministro Gilmar Mendes chorando diante das câmeras de emoção ao ver o advogado de Lula, Cristiano Zanin, tendo suas ações ali, seus pedidos reconhecidos pelo STF. Um coitado de um advogado que lutou tão bravamente durante anos, né? Ele desconsidera que ganhou milhões de reais, sabe-se lá como que tinham chegado aos bolsos de Lula para pagar advogados tão caros, mas esse advogado, coitado, lutou, foi tão cruelmente perseguido pela justiça brasileira, agora recebendo a bênção do STF aqui para liberar seu réu, seu cliente, né, que era réu e agora passa a ser um descondenado. É tudo tão bizarro o que acontece na Corte Suprema do país que a gente não cansa de se surpreender. Essa aqui é mais uma das ações. E lembrar também quem foi que julgou essa ação, né? Lewandowski, que era vizinho da dona Marisa, a ex-mulher de Lula, que foi quem indicou, imagine, uma dona de casa que jamais esteve atuando na vida pública, embora fosse esposa de um político há muito tempo, indicando um ministro do STF. E agora ele vem julgar
um traidor do seu padrinho político, né, que foi quem o indicou para o STF, e estabelecer ali o rigor da lei. Então é tudo muito estranho, para dizer o mínimo.